Uma boa noite para vocês, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Global Trade. Hoje a gente vai estar fazendo mais um vídeo do radar de mercado, né? Vamos que vamos então dar uma olhada aqui nos ativos, que a gente fez as leituras para ele na sexta-feira. Vindo aqui pro Nasdaq, o Nasdaq ele até veio limpar essa liquidez aqui. Mas como eu falei hoje cedo, galera, cara, ele veio por conta da notícia, né? Então ficou bem arriscado. Ele deu uma pancada pra cima mesmo, foi um soco que ele deu pra alta aí e voltou depois. Bom, vou deixar marcado, mas é aquilo. É muito arriscado isso aqui, cara. Muito arriscado mesmo. Ele mandou ali mais ou menos ali os 3 para 1. Tá? Depois ele até corrigiu um pouquinho e caiu de novo, fazendo um ABCzinho aqui e tudo mais. Então, ficou. O problema foi isso aí. O problema foi isso aí. Foi essa pancada que ele deu aqui de uma vez, cara. E agora, galera, tendo em vista que o mercado sofreu esse movimento, e esse movimento é devido a causas geopolíticas, a gente pode estar vendo uma possibilidade da continuação da alta dele aqui. Sim, né? Você pode ver que ele está caindo mais devagar, tá vendo? Tá numa velocidade um pouco diferente do que antes. Ele caía mais rápido, agora tá caindo bem devagarzinho, fazendo uma espécie de cunha. Quando ele terminar essa cunha, muito provavelmente ele pode pagar de novo a compra. Então, aqui a gente teria um A, B, C, D, E. Então, viria essa última onda aqui, onda E, para daí sim o mercado continuar, né, a, esse movimento de alta. Nesse caso, ele teria que testar aqui em cima primeiro, para ficar interessante, ficar melhor e mais nítido. E daí ele viria aqui nesse fundo. Aqui nesse fundo a gente pode estar vendo o que? Uma acumulação. Tá? Então, se ele quiser fazer uma acumulaçãozinha assim, vai ser interessante para a movimentação de alta, tá? E daí ele faz certinho, um A, B, C, D, E, bonitinho, e daqui ele volta a subir, entendeu? Então fica bem certinho, bem legal. Então esses movimentos que eu tô de olho em possíveis projeções para alta, né? E daí depois ele fazendo a acumulação, cheirando gatilhos para compra, vai ser bem interessante a continuação desse movimento. Beleza? Bom, também é o seguinte, a gente tem essa região de oferta aqui nele, nesse ponto. Deixa eu ver como é que tá aqui nos 60. 60 tá mais ou menos, vai ser de um time frame um pouco menor, do 15 minutos, mas tá bom. A gente tem essa zona de oferta aqui que ele fez. E ali pode estar sendo uma região de teste para o Nasdaq para ele voltar a cair de novo. Então, se acaso ele falhar em tentar fazer esse A, B, C, D, E, ele pode vir testar essa região aqui e dar uma nova venda para a gente para vir buscar esse fundo aqui de novo, entendeu? Então, se ele acabar renovando esse topo aqui, ele pode gerar uma nova venda para cair, tá? E bom, é mais isso que eu fico de olho por enquanto, né, galera? Ele pode querer também acumular nessa região aqui assim, ó. Querer criar uma estrutura nesse range aqui. Pode formar também e aqui pode gerar uma compra muito boa também, tá? Beleza? Então é mais esses 3 movimentos que eu fico de olho aí no Nasdaq. Beleza? Bom, vindo aqui para o Gold, galera. Aqui no Gold a gente queria ver uma acumulação aqui, se ele quisesse pagar uma compra. Ou ele vir retestar essas regiões aqui de cima para dar uma nova venda. Nesse caso ele abriu, caiu, voltou. Rapaz, o Gold ele já abriu, já derretendo, já subiu um pouquinho, já derreteu de novo. Né? Tá ali, ó, 10 horas da noite. Ele abriu, foi aqui, subiu, aí caiu. Aí subiu de novo, aí caiu de novo, mais um tanto, para daí voltar novamente um tanto bom. Mas agora ele começou o movimento lateral também. Então é o seguinte, aqui a gente fica de olho, né? Possibilidade de ele querer criar uma acumulação, por exemplo, e vir limpar essa liquidez desse fundo aqui. Aqui ele pode gerar uma comprinha legal pra gente surfar na alta. Ou também ele vir renovar esse topo novamente e gerar uma nova venda. Aqui, depois renovar o topo. Pode gerar uma venda aí. Mas seria muito bom ele renovar o fundo. Que aqui, tá vendo que ele fez um fundo maior. Né, não nivelou muito bem. Ele fez lá bem na metade.
Então aqui tem liquidez ainda. Então ele vindo aqui embaixo, limpa a liquidez. Pode pagar uma compra até essa região novamente. Beleza? A gente fica de olho nisso aí. Por enquanto, no Gold. Deixa eu só ver aqui também. No 15 minutos. Uma hora a gente teria, né, uma região de oferta um pouco mais acima. Que é um ponto minimamente interessante se ele quiser vir testar. Aqui já não é porque o mercado já tinha rompido. Mas aqui em cima é bacana. Então, ali pode ser um ponto também. Ele vem testar essa região para a gente pegar o teste novamente nessa área aqui. Ele vem, sente oferta nessa região, pode girar vendas aqui para a gente buscar essa baixa. E o alvo seria nessa região lateral aqui, no meio desse caixote aqui lateral. Que der um risco retorno favorável, né? Se aqui tá dando 2 para 1, aqui dá 3, então é melhor buscar aqui, né? Tudo mais. Então, muito interessante essas configurações aqui no Gold. Indo aqui pro euro. O euro a gente estava de olho ali na possibilidade dele. Ou ele faz uma estrutura de distribuição, rompe ela, testa e cai. Ou ele criava a estrutura, saía dela e testava. Ou ele fazia uma acumulação ali. Nesse caso, ele rompeu a estrutura. Tá? Ele até deu uma lateralizada aqui. Aí abriu aqui embaixo, voltou para lateralização. Caiu. E voltou ali para testar e caiu de novo. Aí testou bem aqui, tá vendo? Mas não ficou muito legal. Apesar que ele fez até meio que uma região de oferta ali, meio pequena. Mas não ficou muito legal o teste, até porque tinha essas áreas aqui dos Inverse Value Gap, do Inverse Value Gap, né, e tudo mais. A gente queria ver o teste dele lá nos dias anteriores, né? A gente queria ver o teste lá na quinta-feira. Aí na sexta ele não conseguiu chegar até aqui. Só que ele chegou hoje. Ele chegou hoje ali na região de Inverse Value Gap. O único problema foi o quê? Foi que, cara, a entrada não ficou muito clara aqui. Na entrada, né? Simplesmente ver a notícia, ele pá. Ele tava renovando fundos até o momento. Aí ele veio a notícia e pum, explodiu pra alta, cara. Mas enfim. Talvez entrar aqui sem precisar de uma confirmação, né? Deixar o stop atrás aqui, poderia ser uma opção, mas é um pouco mais arriscado, óbvio. E só isso mesmo. Realmente muito difícil de participar de movimentos assim, cara. Muito difícil porque a gente não tem uma confirmação muito boa, né? Ou você entra direto, deixa o stop atrás da região e manda bala, esquece. Ou espera a confirmação. Nesse caso, a gente prefere esperar um pouco a confirmação. Só que vê a notícia e jogou o preço pra alta. Pelo menos a leitura tava certa. Isso que importa. Bom, aqui no BIT, galera. Ah, eu esqueci de passar do euro. Calma aí, pessoal. Então, beleza. Aqui, então, no euro, a gente tem essa região aqui de demanda. Só que acho muito difícil ele chegar lá de novo. Ele pode estar chegando aqui mais ou menos nessa região de Inverse Value Gap que ele tem aqui em cima. E testar essas regiões do que chegar na região de demanda em si. E aqui a gente fica de olho na possibilidade de ele querer acumular. E limpar a liquidez ali da mínima, tudo mais. Pode dar uma comprinha legal aqui pra gente, pra continuação desse movimento, né? Ele quebrando esse fundo também, pode ser que ele dê uma venda legal, né? Então ele vem aqui, quebra esse fundo. Só que primeiro ele tem que dar uma lateralizada boa aqui, então, por exemplo, ele fica aqui assim, aí vai lá e quebra o fundo. Aí nos retestes aqui nessa área, vai ser interessante para venda. Só isso mesmo. É mais isso que eu fico de olho no euro, tá, galera? Não tem muita coisa interessante aqui. A gente fica mais de olho no teste aqui para continuar alta e tudo mais. Bom, então agora sim, vindo pro BIT. Seguinte, aqui no BIT, a gente queria ver o teste nessa região de demanda aqui. Então o mercado tava meio de lado ali, a gente queria ver o testezinho dele aqui. E ele veio testar. E tudo mais, fez até uma estruturinha aqui, uma microestrutura. Fez um choque aqui nessa área, porém esse choque não tá legal. Por quê? Porque ele fez aqui o movimento, ó, ainda dentro dos pavis ali que ele deixou. Ele deixou um pavio aqui, o mercado fez aqui. Se ele tivesse feito embaixo, seria melhor. Mas ele fez aqui, cara, justamente. E daí o mercado foi-se embora depois, né? Enfim,
ficou bem mais ou menos, é meio difícil de participar realmente, porque não teve nenhuma limpa daqui de baixo. É aquela mesma coisa do euro, por exemplo. Foi o teste aqui, testou e foi. Ele não gerou uma confirmação muito clara, muito nítida aqui nessa região. Ele testou e partiu. Mas enfim, é meio difícil realmente participar de movimentos assim. Mas ficou interessante, né? Bateu com a leitura ali certinho. O que faltou mesmo foi uma confirmação mais clara, melhor. E é assim mesmo, o mercado às vezes gera esse tipo de configuração. Agora, a gente fica de olho no reteste aqui embaixo, ó. Ele queria acumular, limpar a liquidez e vou continuar a subir. A gente tem um inverse value gap aqui, ó. Então, muito interessante esse reteste aqui para gerar uma nova compra. E também ele tá meio lateralizado aqui agora, nesse momento. Galera, tá meio lateral aí, pode ser que gere uma reacumulação aqui ou uma distribuição. Por enquanto ainda não tem muita coisa não. Mas o mercado lateralizou, buscou a mínima, já limpou a liquidez da mínima, subiu de novo. Então, pode tranquilamente vir aqui só limpar essa liquidez e já partir direto, sem precisar de acumular. Tá? Agora, se quiser virar para uma distribuição, vai ser meio complicado. Mas a gente fica de olho aqui em possibilidades assim também. Ele nivela aqui os topos, vai lá, limpa a liquidez. Só que ele não pode limpar a liquidez da mínima, tá, galera? Ele tem que deixar a liquidez da mínima intacta, ou pelo menos ali niveladinho, mais ou menos aqui. Aí sim ele pode gerar uma venda boa. Que daí, se não pagar a venda, pelo menos ele paga até a mínima aqui, entendeu? E é mais isso que eu fico de olho no bit. Bom, vindo aqui pro dólar agora. O dólarzão seria muito interessante ele testar essa região, a gente estava de olho. Ele até testou e respeitou um pouco. Então ele pagou uma compra aqui, mas depois voltou a cair de novo, então ficou do mesmo jeito. A gente queria ver o teste ali, ou ele limpava a liquidez aqui em cima, ou ele... É isso mesmo, é mais isso. Ou ele limpava a liquidez aqui em cima, ou ele testava aqui. Nesse caso, ele até passou um pouco mais, ó. E agora tá meio andando de lado, então se ele quiser criar uma acumulação, vai ser interessante. Vem aqui, acumula. Limpa a liquidez das mínimas aqui e vai embora. Beleza, é uma ótima opção. Agora, a distribuição é meio complicado, né? Porque tem uma região que tem contexto para alta e não para baixa. Nesse caso, ele teria que corrigir e vir testar aqui essas regiões aqui de cima. Pelo menos essa região aqui, porque desse candle do 15 aqui, ó. Que é meio que uma zona de oferta meio esquisitona, tá vendo? Então, ali pelo menos ele faria um movimento minimamente bacana, né? Pra gente pegar uma baixa aqui, se o mercado quisesse continuar caindo. Agora daqui em diante, eu acho que fica muito bom não, tá? Mas vamos que vamos aí. Bom, e para finalizar aqui, então vindo aqui pro índice, galera, olha só, o índicezão. Aí a gente tem essa máxima aqui, que pode ser um movimento de captura de liquidez ali. Então ele vindo capturar essa liquidez aqui de cima vai ser interessante para venda, né? Ou ele caindo logo aqui, quebrando essa estrutura. Aí ele vem e faz um novo reteste aqui nessas áreas. Pode gerar uma nova venda. Bom, então. E daí, a gente tem também as possibilidades deles virem aqui embaixo. Né? Nessa região, ele fez um breaker block aqui. Então pode ser uma região de acumulação para ele vir limpar a liquidez da mínima aí e trazer uma nova compra aí. Ou só testar essa região também. Pode ser um ponto também. Testa aqui e tal. Volta a subir, gera a compra tranquila. A gente queria ver ali os retestes nessa área aqui dele. Né? Ele testa aqui. Ou ele vinha caindo, testava ali e tudo mais. Mas o mercado, ele de fato estourou pra cima por conta da notícia no dia de hoje. E o mercado foi-se embora, né? Enfim, é isso aí, galera. Um abraço pra todos vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Vamos que vamos aí. E tamo junto. Valeu, hein?